Bom, e o Banco Master, alvo de liquidação extrajudicial, recebeu mais de 1 bilhão e 800 milhões de reais de fundos públicos de previdência. Segundo o Ministério da Previdência, 18 institutos estaduais e municipais investiram em letras financeiras do banco, títulos sem garantia do Fundo Garantidor de Crédito. Os principais investimentos são da Rio Previdência, do Rio de Janeiro, com 970 milhões de reais, e da Amprev, do Amapá, com 400 milhões de reais. Todos esses recursos agora entram na lista de credores após a liquidação. E a Polícia Federal apreendeu um avião de luxo avaliado em 200 milhões de reais do empresário Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. Ele foi preso no aeroporto de Guarulhos quando tentava embarcar para Dubai. Segundo a Polícia Federal, a ação faz parte da Operação Compliance Zero, que investiga um esquema de compra de carteiras de crédito inexistentes para revendê-las no mercado, o que teria movimentado cerca de 12 bilhões de reais. 7 pessoas foram presas, entre elas sócios e diretores do banco. Piotr, a gente segue repercutindo esse caso, que foi realmente um verdadeiro terremoto aí no mercado financeiro, com a prisão do Daniel Vorcaro. Ontem você trouxe muito a importância do Banco Central, a autonomia do Banco Central, que inclusive interveio, né, impediu ali a transação de venda do Banco Master. Mas já há algum tempo no mercado o Banco Master oferecia ali títulos, né, CDBs de renda fixa a um preço muito superior a outros bancos, ali a 140%, 130% do CDI. E aí o mercado já comentava, né? Olha, tem alguma coisa estranha. Eu te pergunto assim, o Banco Central poderia ter já feito alguma coisa antes, alguma notificação, uma conversa, ou mesmo uma interferência, né, em relação a esses títulos que estavam sendo negociados no mercado, Piotr, muito diferente de outros bancos? Paula, vamos por parte, me permita. A primeira coisa que o Banco Central tenta evitar com regulação, e obviamente quando ele percebe alguma possibilidade de fraude ou operações demasiado arriscadas, ou seja, quando compromete a capacidade do banco, ele olha para o banco e fala assim, esse banco não tem todas essas garantias não, ou ele está muito longe é um parâmetro internacional que você sabe se aquilo pode ser solvente ou não. Claro que aplicações de risco impõem risco maior. Mas ele primeiro tenta evitar o que se chama de risco sistêmico, ou seja, quebra um banco aqui e começa a quebrar outros. Então é a primeira coisa que ele faz, por isso que ele decretou a liquidação extrajudicial do banco ontem, né? Essa foi a primeira coisa. Quando você tem o fundo garantidor de crédito, é para garantir pelo menos aquilo. Agora, há operações, um mínimo para as pessoas que investem. Agora, e a maioria, obviamente, não tem milhões. A maioria tem 100, 200, 300, tanto que o fundo vai até 250 mil. Por CPF, né? Por CPF. Se tiver 3 fundos lá, você só vai receber por um. Quer dizer, garantido, não quer dizer que você não vai receber. Bom, vamos lá. A questão da solvência e de quando você coloca títulos com um rendimento muito superior, até o começo dessa conversa é uma briga de mercado. Eu estou dizendo que eu sou bom, eu vou conseguir isso na renda variável e vou pagar para você na renda fixa alguma coisa como isso. Acredita quem quer, porque é aquela história, promessa demais no sistema financeiro não é promessa, é fraude. Simples assim. Não existe esse tipo de coisa, nem aqui, nem em lugar nenhum do mundo. Ninguém fica milionário da noite para o dia, como você vê nesses vídeos de YouTube, desses, abre aspas, educadores financeiros. Isso é mentira, não existe. Alguém vai ter que perder muito para você ganhar e você não vai ser o esperto. Porque, obviamente, ninguém vende o bilhete premiado da loteria. Se ele diz assim, ganha 1 milhão amanhã, por que ele não está ganhando? Bom, isso é simples, né? Essa piada de que ninguém vende o bilhete premiado eu conheço dos anos 70, do final dos anos 70, quando eu me entendi por gente. Mas vamos lá. Agora, quando o banco oferece títulos e você vê que ele está oferecendo investimentos que, dentro desse parâmetro internacional, que todos os bancos, que é a lógica da Basileia, né? Os parâmetros da Basileia, ele não tem solvência, capacidade de honrar aquilo, o Banco Central pode intervir, ou no mínimo chama para conversar. O Banco Master já estava sob vigilância do Banco Central há bastante tempo. Agora, o que me chama a atenção é como que empresas públicas, ou por exemplo, vão comprar títulos que não têm garantia nenhuma de um banco que já estava sendo investigado. E por que não retirar esse recurso antes, obviamente, de qualquer coisa mais grave acontecer? Por mais que você tenha uma certa atratividade por aquele rendimento, você está lidando com fundos
Fundos que são, por exemplo, de funcionários públicos, fundos que são, por exemplo, de fundos de pensão, fundos que são, por exemplo, de contas de prefeituras. Você não entra em risco elevado por esse tipo de dinheiro. Isso é uma decisão de quem tem capital próprio e aí abarca os riscos, mas não é esse tipo de coisa. Então, quer dizer, essa investigação vai demonstrar, inclusive, imperícia, estou sendo generoso e elegante aqui, de muitos desses gestores que foram buscar aplicar num banco que já estava sob investigação e que estava prometendo um milagre na Terra. Ninguém. Não tem santo na Terra, então não vai ter milagre assim. Piotr, rapidamente, você acha que depois desse caso do Banco Master pode haver uma revisão em relação ao FGC, essa garantia até 250 mil por parte dos bancos, que talvez tenham de socorrer para poder pagar e honrar aí com os investidores? Não acho que mexe no FGC porque... Não, eu digo uma revisão das regras. Das regras, sim, e de como os bancos podem se associar. Aí sim. Então, que tipo de exigência eu vou ter? Mais dos bancos, porque esse é um fundo dos bancos, para dizer o seguinte, não, para você ter acesso a isso e oferecer um título desse, esse título precisa estar ancorado em mais segurança. Então, quer dizer, é o tipo de limitar o tipo de fundo, de papel que você vai garantir pelo fundo garantidor, porque senão você está comprando o risco dos outros. E banco não gosta de perder dinheiro, nem para o outro banco, né? Marcília, falando do aspecto jurídico também, quase 2 bilhões de reais aí em fundos públicos de previdência. O Piotr tocou nesse ponto, a questão da responsabilidade, né? Gestores desses fundos de municípios, de funcionários públicos, tomando um risco alto, né? Em relação a esses papéis. Como é que fica essa questão da investigação e da responsabilidade desses gestores? Pois é, um risco altíssimo. A gente está falando aqui de valores muito grandes, inclusive, enfim, estávamos ontem levantando mesmo a questão das supostas fraudes, chegavam a 14 bilhões, uma coisa do gênero. Então, quer dizer, não é fácil você ser ressarcido ou você responsabilizar as pessoas no país em que nós vivemos, quando elas estão lidando com números desse porte. Eu até agora à tarde, começou a circular na imprensa que o Master e o seu controlador chegaram a gastar em 2024 mais de 500 milhões de reais com advogados, né? Inclusive, nessa lista estão ali advogados, consultoria, o valor é maior, 75% maior do que no ano anterior. E não é só advogados, conselheiros jurídicos, consultorias, e aí você vê uma pleiade de nomes na lista de pessoas contratadas nesse período pelo Master, pessoas como, por exemplo, o escritório Barsi de Moraes, que honra ali o sobrenome e é da esposa e filhos do ministro Moraes, tem pessoas ali como com pareceres do Temer, Lewandowski, assim por diante. Então, isso mostra as relações também que o Master e o seu controlador foram criando e como vai ser, por um lado, muito difícil que esse nó se desvele, mas também muito importante. Se nós conseguimos puxar esse fio, como eu mencionei aqui até ontem, na horizontal, não precisa ser nem na vertical, querendo saber quem está acima, porque tem pouca gente acima, sem dúvida. É um peixe grande o dono do Banco Master. Mas se puxar na horizontal e nós descobrirmos as relações públicas e privadas existentes com o Banco Master, sem dúvida alguma, a chance é de que caia a República. Nós temos uma chance aqui de termos, talvez, diante de nós, a delação do fim do mundo, né? Então, vamos cuidar dessa prisão dele, vamos fazer com que ele permaneça preso e de olho nele para que não sofra nada também enquanto estiver preso e, sobretudo, para que não seja solto. Porque se ele for solto, precisamos ficar de olho em quem o soltará. Sem dúvida alguma, tem muita gente interessada em que ele não fique preso. Com certeza um habeas corpus já está sendo elaborado, né, Marcília? De quem será que virá? O quê? O habeas A corpus. concessão. A concessão. Quem será que fará isso? Pelo que Vamos ficar de olho.